Nós estamos meditando aqui no livro de Apocalipse, hoje capítulo 2, versículo 18, nós vamos meditar na igreja de Tiatira. Cada dia nós estamos meditando numa igreja, cada igreja representa um tipo de cristão. Então você deve ver, analisar qual é o tipo de cristão você tem sido através dessas igrejas e o conselho que o Senhor dá para quem quer mudança. Então vamos meditar e pedir a direção do Espírito Santo. Senhor Jesus, nós temos meditado nesse livro do Apocalipse. São eventos futuros, mas que nos trazem temor para nosso coração e uma bênção para nós, porque é saber que nós temos um lugar onde estar após esse mundo. Senhor Jesus, eu peço entendimento sobre essa igreja de Tiatira. Em nome de Jesus. Amém. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Lembra que nós vimos a imagem de Deus logo no princípio, né? Então ele fala para aquele pastor daquela igreja, o dirigente daquela igreja, a igreja de Tiatira. E quem está falando é o Filho de Deus, né? O Senhor Jesus. O que os olhos são como chamas de fogo e os pés semelhante a latão reluzente, quer dizer, a luz. Aí você entende porque muitas vezes o diabo manifesta e ele diz não conseguir olhar para aquele servo de Deus, porque nele há fogo. Assim as pessoas, né, os ministros do Senhor Jesus, eles são como labaredas de fogo. Só recordando aqui uma coisa, um detalhe, o diabo não respeita título de bispo, pastor, obreiro. Ele respeita quem tem o Espírito Santo, a marca de Deus. O comentário do bispo diz assim: Igreja de Tiatira, essa pequena cidade da Ásia Menor, na atual Turquia, localizava-se em um vale fértil por onde passava o rio Lico. Tiatira era rica, conhecida como um importante centro comercial. A carta ao anjo dessa igreja é a mais extensa. Ao que tudo indica, o trabalho evangelístico realizado pela igreja em Tiatira era intenso e proveitoso. Nesta carta, o Senhor Jesus se identifica como Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo, o que significa que ele vê tudo e nada lhe é oculto. Esse olhar como chama de fogo ilumina até o mais profundo da alma, sendo capaz de trazer à baila os pensamentos, as intenções mais ocultas do coração. Igualmente, ele diz que os seus pés são semelhantes ao latão reluzente, que esmiuça todo o poder do inferno, bem como todo e qualquer pecado, por mais insignificante que pareça ser. Então quer dizer, o Senhor Jesus é aquele que é a luz, e a luz ela dissipa as trevas. Veja que os olhos do Senhor passam por toda a terra, e se aquela pessoa se mostra fiel a Ele, então Ele ilumina ela também, né? O 19, eu conheço as tuas obras, e o amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Sabe, essa primeira parte aqui nos dá muita alegria. Eu conheço as tuas obras. Significa dizer que tudo que você faz para Deus tem o conhecimento dele, chega até ele. Ele sabe de tudo, né? Ele conhece o amor que você tem para com ele, quando você sacrifica as coisas por amor a ele, quando você sacrifica a sua vontade por amor a ele, quando você vai para o altar com sua oferta, com seu sacrifício, com o seu dízimo, o serviço para aqueles que, por exemplo, hoje são servos do Senhor Jesus, como pastores, bispos, obreiros, enfim, eles estão servindo a Deus, dentro e fora do altar, no átrio como obreiros, como evangelistas, como membro do grupo jovem, ou do TF Team, ou do Caleb. De alguma forma, você está no serviço sagrado. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, ele conhece a fé que você tem para as conquistas, para a salvação, a tua paciência, quer dizer, a pessoa que é paciente, sabe esperar, aguarda o momento certo para falar, para agir, reagir. E as tuas últimas obras que são mais do que as primeiras. Quer dizer, se ele tinha obras
ele veio aumentando estas obras dia após dia. Se ele fazia coisas no passado para agradar a Deus, hoje ele faz mais. O comentário do bispo diz: eu conheço as tuas obras. O Senhor Jesus conhecia as obras, o amor, o serviço, a fé, a paciência e as últimas obras da igreja em Tiatira, que eram mais numerosas do que as primeiras. Mas embora houvesse tanta atividade, havia também a tolerância ao pecado. Aqui está um grande alerta para os que fazem a obra de Deus. O pecado nunca pode ser justificado, perdoado ou mesmo coberto por boas obras, por mais lindas e importantes que sejam. Porém, infelizmente, é isso que alguns têm tentado fazer dentro da igreja do nosso Senhor. Muitos têm se dedicado com intensidade à obra de Deus, tentando levar a salvação aos outros, mas estão se esquecendo de cuidar da própria alma. E aí o versículo de 1 Timóteo 4, 15 ao 16. Vamos ler lá? Ele diz: medida estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, o conselho de Paulo a Timóteo era que ele obedecesse a palavra de Deus para que ela pudesse salvar a ele e preservá-lo também. Vamos continuar agora? Seguindo o 20. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Vamos ver o comentário do bispo já. Jezabel é mencionada no Antigo Testamento como a perversa esposa do rei Acabe. Foi ela que introduziu o culto a Baal em Israel e promoveu as mais cruéis perseguições contra os profetas do Senhor. Está em 1 Reis 16:31 e 18:4. O seu nome aparece em Apocalipse como uma forma figurada de se referir ao paganismo, à idolatria, às falsas doutrinas que corrompiam espiritualmente alguns cristãos de Tiatira. A aceitação a essa prostituição espiritual desagradou muito ao Senhor Jesus. Tolerar é o mesmo que concordar, e é exatamente isso que a igreja moderna tem feito nesses últimos tempos, pois quase ninguém ousa denunciar o pecado e as falsas doutrinas para não ficar isolado e ser rotulado de seita. Por isso preferem se submeter a esse sistema diabólico, a depender da fé. Contudo, quem é de Deus não aceita mistura, pois não há como ser amigo dele e do mundo, e tampouco agradar a ambos ao mesmo tempo. Então quer dizer, ele fala aqui, né? Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Novamente essa palavra, tenho contra ti. Quer dizer, haviam coisas que eles estavam fazendo que Deus era contra aquilo. Nós também, se nós analisarmos, fazemos coisas diariamente que é contra o que Deus quer. Mas eles falaram que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos. Quer dizer, haviam coisas no meio deles que a exemplo de Jezabel fazia, né? Jezabel, então, é uma prostituta no sentido, então, espiritual. Quando nós traímos a Deus, estamos também nos prostituindo. E é tão sério essa questão que esse deleite, né, esse prazer, ele nos cega, ele nos torna cego. Por exemplo, uma pessoa apaixonada pela outra, mesmo que ela esteja no erro, mesmo que ela esteja caminhando para o abismo, ela não consegue ver por causa aquele impedimento dos olhos, a paixão. Então Jezabel é símbolo dessa cegueira, né? É símbolo daquele desejo forte, desenfreado da pessoa em querer fazer algo de errado. E estava no meio da igreja. Por isso que nós orientamos, por exemplo, a Igreja Universal. Vamos comparar a Igreja Universal como um vinho. Vamos comparar outra religião, qualquer uma das outras, como também um vinho. Quando há mistura de vinho, se estraga o vinho. Assim é você. Se você está na Igreja Universal, beba do vinho da Igreja Universal. Beba daquilo que você se alimenta na Igreja Universal.
Porque esse é o alimento que vai te fortalecer e não vai te confundir. Porque hoje a internet está cheia de gente falando da Bíblia, falando de Deus, mas você não sabe como que aquela pessoa vive, cumpre a palavra de Deus. Então, o ideal é que você beba de uma fonte só. Não misture ideias, porque às vezes você ouve um falando uma coisa, ouve outro falando outra coisa, e daqui a pouco a sua cabeça está toda confusa. Então procure concentrar-se naquilo que realmente vale a pena. Aí eu queria ler o que está em Mateus 6,24, a referência, que ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon, você sabe que é o Deus do dinheiro. Por isso que o mundo de hoje está tão cego, né? Ele está tão perverso, está tão destruído por causa da idolatria que ele vem fazendo. Ele vem servindo aos seus prazeres, aos seus desejos e já não serve mais ao Senhor. Em Tiago 4,4 ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, aqueles que agradam ao mundo, quer dizer, satisfazem aos desejos desse mundo, e quando a gente diz o mundo, não nos referimos à criação divina, porque ela é perfeita, mas o mundo que foi criado por Satanás, né? O ditado da moda, o ditado em que as regras agora são essas, é que isso está certo, aquilo está errado. E você pode observar uma coisa: hoje, tudo que diz respeito à sã doutrina, a palavra de Deus, é errado. E tudo que o mundo se modernizou é o que está certo. Só que o mundo vem se destruindo, as pessoas vêm se tornando cada vez piores. Vou até usar uma palavra aqui: o ser humano está se tornando bicho. Mas é o que ele fala, adúlteros e adúlteras. Quer dizer, a amizade do mundo, você quer ficar bem com as outras pessoas, né? Você não quer parecer estranho para as outras pessoas. Você fica preocupado com o que os outros vão pensar a seu respeito se você agir de forma diferente deles. Isso aí constitui inimizade contra Deus. Se você quer ser de Deus, você vai ter que ser diferente desse mundo. O seu comportamento tem que ser diferente desse mundo. Por isso, uma perguntinha básica nós temos que fazer sempre, 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 sempre. O que Jesus faria no meu lugar diante dessa situação? Você vai encontrar a resposta e vai saber se Jesus faria ou não faria. Se não faria, você também não faz. E uma outra coisa, você deve se perguntar para si mesmo: a atitude que eu estou tendo agora se assemelha com aquelas pessoas que têm amizade com o mundo? Se sim, então eu tenho que reparar essa minha atitude imediatamente. Agora o 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Lembrando que a fornicação é o sexo desenfreado, né? A sensualidade extrema. E veja, Deus falou assim: eu dei-lhe tempo. Sabe, às vezes a pessoa, ela está na igreja, mas porque ela está embriagada com as coisas desse mundo, ela está fazendo as coisas erradas. Às vezes, no princípio, não acontece nada, porque o diabo é assim, né? Ele dá corda para a pessoa para ela seguir pensando que está tudo bem. Mas vai chegar uma hora que essa corda vai começar a apertar o pescoço. Então, quer dizer, Deus também está dando tempo à pessoa para que ela possa se voltar para Ele e ver o erro que ela está cometendo, para que ela possa se arrepender. E arrependimento, diferente do remorso, o arrependimento leva a pessoa a uma conversão. Ela abandona, de fato, aquele pecado e ela nunca mais volta a cometê-lo. Já o remorso é apenas uma tristeza. É o que o mundo sente quando faz algo de errado, né? Ah, eu tô tão triste por ter feito isso, mas Deus sabe que eu fui fraco diante disso. E amanhã é fraco de novo, depois é fraco de novo, tá sendo fraco sempre. Então, é isso que tem faltado no mundo. Olha só o comentário do bispo: dê-lhe tempo para que se arrependesse. Quando não há arrependimento e confissão do pecado, o sofrimento é inevitável. O rei Davi relata a sua triste experiência ao tentar ocultar os seus pecados de Deus. Quando uma pessoa se prostitui, ela peca contra o próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo. De igual modo, a infidelidade para com Deus é considerada prostituição espiritual. Na sua infinita misericórdia, o Senhor concedeu tempo à igreja de Tiatira
para que se arrependesse e abandonasse a sua prostituição. Mas ela não se arrependeu e preferiu continuar na sua iniquidade, dando ouvidos aos falsos ensinamentos de Jezabel. Então aqui no comentário do bispo a gente tem vários exemplos, né? Davi, que naquele auge, né, do pecado, ele não viu que ele estava cometendo um adultério com aquela mulher, que ele mandou o marido dela morrer, ele não percebeu o que ele estava fazendo. Mas depois, quando veio então aquela realidade sobre ele, ele sentiu o peso do pecado. E ele se arrependeu, ele achou misericórdia em Deus, ele se arrependeu. Mas Deus, ele perdoa o pecador, mas não inocenta. Quer dizer, se você cometeu coisas passíveis depois de ser punido pelos homens, você não vai ser livre dessa punição. Você vai sofrer, por exemplo, quantas pessoas que viveram no crime antes de chegar à igreja e depois que chegaram, se converteram, se tornaram novas criaturas, mas elas deviam a justiça. E quando elas foram resolver alguma questão de documento, então foi visto que ela precisava, ela tinha ainda uma pena a ser paga. E elas foram presas, mas elas não questionaram, elas foram presas e lá dentro elas continuam ganhando almas. Então quer dizer, a pessoa que se prostitui, ela peca contra o próprio corpo. Quer dizer, quando você comete um adultério, você não está pecando apenas contra Deus, mas contra o corpo. Porque esse corpo que nós temos, ele é o templo do Espírito Santo. Ele é a morada do Espírito Santo. E se eu coloco qualquer coisa nele, fora do Espírito, então eu estou corrompendo o templo do Senhor Jesus. O 22. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Porque Jezabel era profana, ela estava na sujeira. Então quem se deita com Jezabel está na sujeira junto com ela. Então, por exemplo, se eu me corrompo, se eu me entrego aos prazeres, ao pecado, eu estou me entregando à sujeira. Então ele fala, eis que porém numa cama, quer dizer, aquela Jezabel agora estaria numa cama e junto com ela estaria aqueles que adulteraram com ela. Quer dizer, é o efeito, né? O efeito colateral do pecado. O comentário diz assim, eis que a porei numa cama. Por causa das perversões sexuais de Jezabel, o Senhor, Jesus, usou uma linguagem figurada para expressar o castigo inevitável que viria sobre ela e sobre os seus seguidores, por não terem se arrependido. Nada é mais humilhante para o ser humano que o leito de dor. Assim, de nada vale os recursos, o nome, o conhecimento e a capacidade perante esse momento. Deus permite que surjam situações ruins e grandes problemas, não para punir o pecador, mas para despertá-lo sobre a necessidade de arrependimento. E seguindo para o 23, e destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então quer dizer, as nossas obras vão ter recompensas, mas aqueles que fazem o que é mal vão colher o que é mal. E ele fala, saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e o coração. Porque, por exemplo, você já sentiu aquele friozinho na barriga? Então, são as entranhas. Por isso que ele fala, eu conheço as suas entranhas. Quando você gosta de uma pessoa, por exemplo, naquele primeiro amor, aquela paixão, você olha para aquela pessoa e você sente, o mundo chama de borboletas na barriga, né? Aquele friozinho, aquele coração palpitando, né? Assim a pessoa para o pecado. Quando é escondido, quando é errado, parece que é mais gostoso, parece que dá mais prazer, né? Assim é o homem com a mulher que estão traindo, né? Dá mais prazer, parece que tem fogo, porque depois que vai morar junto, acaba isso tudo. Aí, entranhas e corações, então Deus conhece o que está no coração. Por exemplo, você está me vendo agora no vídeo, você não conhece o meu coração, mas Deus sabe. Deus sabe a minha intenção de estar aqui gravando, Deus sabe a intenção de eu estar aqui falando com você agora, Deus sabe do seu coração. Eu posso não saber suas intenções, mas Deus sabe. Aí o Bispo Macedo escreve o seguinte, destruirei com a morte os seus filhos. A prostituição espiritual da igreja com Jezabel gerou filhos corrompidos na fé. Esses filhos têm estado mortos nos seus delitos e pecados. Assim, há uma grande diferença entre os que são gerados pela palavra de Deus e os que são gerados na carne.
A referência está em 1 Pedro 1,23 e Romanos 8,13. Estes últimos tempos o diabo tem enganado e seduzido a muitos com doutrinas totalmente distorcidas e contrárias às Sagradas Escrituras. Alguns têm se perdido por darem ouvidos a espíritos enganadores, que usam a boca de supostos servos de Deus para espalharem mentiras e difamações. Por isso é preciso ter muito cuidado com aquilo que se lê e ouve. Então, cuidado com as fontes que você vem se alimentando dela, porque essa fonte pode estar contaminada e você não sabe. E aí, continuando no 24, mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Então haviam pessoas que haviam se conservado, né? Mesmo no meio dessa destruição, mesmo no meio dessa sujeira, haviam pessoas que estavam lutando contra isso, que permaneceram. Então essas pessoas desagradavam as outras. Então sempre vai existir pessoas que vão andar na mão contrária a toda a gente, né? Aqui tá eles, ó, como dizem, as profundezas de Satanás. E não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás. Quer dizer, eles não foram a fundo para conhecer a sujeira. O bispo diz assim no comentário, as profundezas de Satanás. Em Tiatira, havia pessoas que permaneciam fiéis aos ensinamentos da palavra de Deus. Por isso, não aceitavam a ideia de que devia conhecer as profundezas de Satanás. Isto é, havia um pensamento na igreja que dizia que primeiro deveria se provar das coisas pecaminosas para depois experimentar a grandeza da misericórdia e do amor de Deus. Era assim que queriam se justificar aqueles que haviam se corrompido por se entregarem a essa ideia. Romanos 6,15. Mas será que é preciso praticar o que é do diabo para depois experimentar a salvação, como dizem alguns? Será que é necessário conhecer primeiro o mundo para depois se converter? A resposta é nunca e jamais. Aqueles que se firmam contra a doutrina, aqueles que se firmam contra a doutrina de Jezabel, o Senhor promete não jogar outra carga, ou seja, outro sofrimento sobre suas vidas. Você sabe, um erro seu, um erro meu, ele compromete muitas outras vidas também. Eu estava aqui pensando, né, sobre essa questão aqui, sobre essas pessoas. Eles pregavam que eles tinham que conhecer a sujeira para depois alcançar misericórdia. E se não der tempo? Romanos 6,15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Tem pessoas que falam, uma vez salvo, salvo para sempre. E elas vão se enganando com isso, pensando que podem viver na prática do pecado, porque a graça de Deus já os alcançou, quer dizer, a morte do Senhor Jesus e a salvação eterna já está com eles, eles não precisam mais fazer mais nada. No 25, mas o que tendes, retenho, até que eu venha. Quer dizer, você decidiu viver o contrário do que todo mundo está vivendo? Você decidiu viver uma vida separada para Deus, mesmo vivendo em meio a pessoas que estão na sujeira, mesmo vivendo em volta de pessoas que estão fazendo o que é errado, você escolheu fazer o certo? Então ele fala, ó, retende-o, quer dizer, guarda, protege. O comentário do bispo. O que tendes, retém. Normalmente as pessoas estão mais preocupadas em reter a sua posição, seu título e aquilo que conquistaram neste mundo, do que em preservar a salvação recebida pela fé na palavra de Deus. O Espírito Santo nos orienta, por intermédio do apóstolo Paulo, a conservar a fé e a boa consciência, para se evitar a queda espiritual e, consequentemente, a perda da salvação da alma. Está em 1 Timóteo 1,19. Então, conservando a fé e a boa consciência. E as duas coisas estão ligadas, né? A minha boa consciência, quer dizer, eu estou andando corretamente, me deixa livre com a minha fé pura e com o canal de ligação com Deus desimpedido de todo qualquer embaraço. Então, eu estou bem, estou firme, minha fé está sólida, então eu alcanço a vitória. O 26. E ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras,
eu lhe darei poder sobre as nações. Ao que vencer. Então é preciso vencer. Eu preciso chegar ao final de tudo isso, né? Não adianta dizer eu sou um vencedor agora, mas esse vencedor só vai ser visto no final, se ele realmente permanecer até o fim e guardar as minhas obras. Aí eu lhe darei o poder sobre as nações. O comentário do bispo diz: o poder sobre as nações foi dado pelo Senhor Jesus aos seus discípulos vencedores. Se eles não assumiram ainda essa condição, é outra questão. Essa autoridade não se limita ao mundo físico, mas abrange sobretudo o espiritual. Com ela podemos subjugar os espíritos malignos, principalmente, e todo o poder do inferno. Lucas 10:19. Enquanto o povo de Deus não assume essa autoridade que lhe foi delegada, o diabo, por intermédio de uma infinidade de seitas e religiões pagãs, vai dominando os povos e as nações de toda a terra. Os vencedores em Jesus Cristo são a única chance de salvação para as nações, pois eles não têm ninguém com quem contar neste mundo para salvá-las, a não ser com os seus verdadeiros servos. Vamos ver o que está em Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Então, o Senhor Jesus está nos dando esse poder. Ele foi dado para nós. Então, o diabo não tem o poder de impedir você de entrar nos céus. Ele sugere a você o pecado para que, através do pecado, ele possa dominar você e impedir você de entrar no céu. Continuando, no 27, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. O bispo Macedo diz: a estrela da manhã é o próprio Filho de Deus, que resplandece o seu brilho e a sua glória por intermédio do seu Santo Espírito na vida daqueles que creem. E quem tem ouvidos, ouça. Todos nós temos ouvidos, né? Todos nós podemos ouvir, qualquer um pode ouvir, mas são as escolhas, né? É uma decisão. Você decide dar ouvidos ou não à voz de Deus. Veja que as cartas sempre terminam praticamente da mesma forma, quem tem ouvidos. Então, se você tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo para essa igreja de Tiatira. Se você se identifica com essa igreja, você percebe que tem deixado muita coisa passar, atitudes que não coincidem com uma vida de cristão. Você está mais parecido nas suas atitudes com alguém do mundo do que com alguém da fé, com alguém de Deus. Você quer, passar desapercebido por esse mundo, fazendo o que eles fazem e mantendo dentro de você uma fé. Só que desse jeito você está fazendo como a igreja de Tiatira, mantendo Jezabel com você. É uma prostituição espiritual. O Senhor Deus não tolera isso. Guarda essas palavras. Se você foi achado em falta, você, diante dessa carta, humildemente, você pode buscar ajuda em Deus, dobrar os seus joelhos e fazer sua oração, tá bom? Vamos continuar meditando? Amanhã nós vamos para o capítulo 3, tá bom? Espalhe esse vídeo, manda ele para outras pessoas, faça o bem ao seu próximo. Fique bem.